Estão aqui. Boa tarde, Thaisa Galvão. Boa tarde, Gustavo Negreiros. Eu vou começar com o Gustavo, de óculos novo. Gustavo Negreiros, apresentando aí. Ah, já tirou, só porque eu falei do óculos. Como é que tá? A gente acabou de mostrar agora, né? Essa notícia que mostra, assim, uma amnésia do brasileiro em relação a quem vota, né? A quem votou. E agora essa situação do racha do Partido Verde, que alguns deputados, quer dizer, os deputados terminaram sem votar nessa escolha, né, do partido pelo nome do pré-candidato Carlos Eduardo Alves. O que você acha disso, Gustavo? Boa tarde, Micaela. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a você, amigo da TV Ponta Negra. Olha, esse racha é um problema grande aí para a governadora Fátima Bezerra. Os deputados do PV, eles estão chateados porque eles foram para a federação achando que era uma maravilha, dançaram. Eudiane não deverá se reeleger, Vivaldo Costa, Hermano Moraes estão numa situação muito ruim eleitoralmente. Só tem aí o George Soares, esse tá bem. Por quê? Porque está concorrendo com o Divanei Basílio, com o Isolda Dantas, com o Chico do PT, que tem uma máquina pública, uma máquina do governo muito grande. Ora, o PV vai de Carlos Eduardo. Qual a importância das pessoas que votaram lá no PV para essa campanha de Carlos Eduardo? Nenhuma. Quem tem voto são esses deputados que estão com o Rafael Mota. O grande problema é que eu vou, além do PV, por exemplo, os republicanos. O republicano de Jaime Calado já anunciou o apoio, vai anunciar o apoio, já está fechado com o Rafael Mota. Observa o seguinte, para coligar com o Rafael Mota, para apoiar Rafael Mota, vai ter que tirar 1 minuto de TV da governadora Fátima Bezerra. Esse é o grande problema. O problema estrutural de como montar essa coligação com a nova decisão do TSE. Não pode ter uma coligação cruzada. Não pode ter, ou você vai, monta todo mundo para governo e para Senado, ou então não pode se fazer essa coligação. Essa decisão beneficiou um pouco Carlos Eduardo, porque há uma obrigação de acabar dando tempo para ele, mas o PSB, por exemplo, não vai poder apoiar a governadora. O PSB de Rafael Mota não vai poder apoiar a governadora. O republicano está fechado aí com Rafael Mota. Então, são já dois partidos que se tiram da base e do tempo da TV da governadora. A implicação é muito maior do que a gente pensa. Está um canjerê na cozinha da governadora. E a governadora Fátima, que é a única líder, de fato, do Rio Grande do Norte, não consegue resolver o problema dos seus correligionários. Thaisa, o que você acha sobre essa situação específica do PV, que já vinha demonstrando aí, os deputados vinham demonstrando o interesse em apoiar o atual, né, deputado Rafael Mota como pré-candidato ao Senado. Aí, de repente, como bem disse Gustavo também, teve essa decisão do TSE. Como é que fica o Partido Verde nesse momento? Micaela, boa tarde, Micaela, boa tarde, Gustavo, boa tarde vocês que nos acompanham. Micaela, o Partido Verde é aquilo que eu já venho dizendo aqui, que eu comentei ontem, né? Então, a galera do escritório votou para apoiar Carlos Eduardo, a galera que tem voto ficou chateada porque não foi ouvida, e vai caber agora, Micaela, à população, vai caber ao eleitor se vai querer votar em Carlos Eduardo, porque eu acho que o PV não vai garantir nem voto a um, nem voto a outro. Muito pelo contrário. Aliás, alguns deputados que vão ter como colocar Rafael em cima do palanque, como é o caso de George Soares, lá em Açu, tudo bem, mas os outros vão ter que ficar ali esperando que a governadora diga sim ou não. No caso do Rafael Mota, Micaela, dessa decisão do TSE, o TSE definiu que uma candidatura tem que coligar igual tanto para o governo como para o Senado. Então, a governadora pode... O que a governadora pode fazer, Micaela? A governadora vai ficar ali entre Rafael Mota e Carlos Eduardo. Ela já optou por Carlos Eduardo, mas ela, para ter o tempo de TV que Carlos Eduardo não tem e Rafael Mota tem, ela pode fazer a seguinte engrenagem, Micaela. Ela pode muito bem coligar com o PSB e com o PDT para o governo e não coligar com nenhum dos dois para o Senado. E aí ela deixa os dois candidatos serem candidatos independentes. Eu não acredito que Carlos Eduardo vai querer isso, vai espernear, não vai deixar,
E aí ela vai ter que ficar com o Carlos Eduardo com um tempo mínimo de televisão e largar Rafael Mota sem poder nem dizer que foi Rafael Mota que não deu tempo. Foi ela que escolheu não ter o tempo de Rafael Mota. Ela vai ter que escolher agora, Micaela. Ela definiu naquele encontro tático, que não quer dizer nada, tem que chegar no TRE, e aí ela vai ter que definir entre um Carlos Eduardo sem aliados, sem trabalhar para ter aliados. A gente não vê Carlos Eduardo sair para lugar para ter aliados, e a gente vê Rafael Mota todo dia anunciando um prefeito, um ex-prefeito, vereadores. Carlos Eduardo não faz isso. E ela vai ter que escolher entre um Rafael Mota com aliados e tempo de TV e um Carlos Eduardo sem aliados e sem tempo de TV. Agora vamos para o cenário nacional. Hoje a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e pelo menos mais 2 pastores. Um já havia sido preso, o outro não, mas pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Negreiros, agora de óculos, né? Uma hora ele está sem óculos, outra hora de óculos, mas agora de óculos para enxergar melhor essa notícia. Qual o impacto político disso? Esse talvez seja o maior escândalo no governo Bolsonaro? Com certeza, Micaela. Esse aí é o maior escândalo, porque nunca tinha envolvido um escândalo em relação a alguém do primeiro escalão. Todos os escândalos do presidente Jair Bolsonaro é assim, o filho dele disse, o presidente disse. Nesse caso aí, não. Nesse caso aí é um caso concreto de corrupção. Mas teve um lado bom, que o presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, se saiu muito bem, quando ele disse, olha, que a polícia faça o trabalho dela, que a polícia resolva e investigue. Quem tem bandido de estimação, aí sou eu que estou dizendo, é petista. Petista que defende bandido, petista que chama sequestrador de menino, né? Petista é que diz que é vítima social aquele que rouba o celular, petista é quem tem o bandido de estimação. O presidente Jair Bolsonaro, ele deixou bem claro, o órgão do governo, Polícia Federal, outro órgão do governo, Controladoria Geral da União, investigaram isso. O presidente, nesse primeiro momento, se saiu bem quando disse, olha, isso aí é uma questão do ex-ministro, porém, é uma crise dentro do governo dele. Não há como admitir. Quem quer botar nuvem de fumaça, aí é quem está com o pessoal da esquerda. A gente não tem que botar nuvem de fumaça, não. Tem que se apurar com gravidade, a gravidade desse assunto. Tem que ser duro. Não pode se beneficiar e deixar corrupção, desvio, desaparecimento de dinheiro. Olha, isso é coisa do passado. Isso tem que se acabar no Brasil. Isso tem que ser combatido. É a maior crise, eu acho, do governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Não dá para empurrar essa poeira para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Foi uma crise no Ministério de extrema importância. A educação. E na fala do ministro da época, diz, olha, estou atendendo esses 2 pastores aqui porque o presidente Jair Bolsonaro pediu. Então tem que ser apurado com veemência, como todo deveria ser apurado em qualquer ato de governo, em qualquer ato de corrupção. Thaisa Galvão, essa situação que envolve, né, um ex-ministro, quer dizer, como o Gustavo colocou, é o primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Milton Ribeiro, ministro da Educação, ex-ministro da Educação, e aí junta com os 2 pastores, tanto o Gilmar Santos como o Arilton Moura, que eram tidos como pessoas ligadas pessoalmente ao presidente Bolsonaro. E aí? O que é que você acha que pode acontecer? Pode realmente haver um impacto maior do que o que se está pensando? Isso pode, de alguma forma, esse escândalo resvalar na figura do próprio presidente? Micaela, esse escândalo já está na figura do próprio presidente. A corrupção chegou literalmente ao governo Bolsonaro e ao presidente Bolsonaro, porque aquela gravação do ministro Milton Ribeiro, dizendo que estava ali cobrando propina de prefeitos e repassando ilegalmente dinheiro para pastores, dizendo que era a pedido, não a pedido, por ordem, porque o presidente não pede para o presidente dar ordem, por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Micaela, isso aí, a gente pode até dizer assim, mas aí ele disse porque quis. Mas aí depois, Micaela, quando o caso começou a ser investigado, que Milton Ribeiro prestou depoimento à Polícia Federal, ele confirmou à Polícia Federal que estava fazendo por ordem do presidente Jair Bolsonaro.
E eu não acredito que num depoimento à Polícia Federal alguém vai mentir sabendo o que pode vir por aí. O presidente Jair Bolsonaro depois começou a dizer, mandei a Polícia Federal investigar. Ele achava que a Polícia Federal, que ele estava tentando ali encabrestar, estava totalmente encabrestada, Micarla. A Polícia Federal é uma instituição séria, tem sim os que foram encabrestados pelo presidente Jair Bolsonaro, só que uma investigação não só se faz com aliados, se faz com a instituição. E aí, Micarla de Souza, o que aconteceu é que o ex-ministro acabou sendo preso. E aquela declaração anterior de Jair Bolsonaro, que ele gravou um vídeo dizendo assim, eu queimo boto minha cara no fogo por Milton Ribeiro, né? Até o que acontece? Por que ele fez isso? Fez isso por medo, Micarla, porque o presidente sabe que o que aconteceu, o que foi feito por Milton Ribeiro, foi por ordem dele. Então ele botou a cara no fogo por Milton Ribeiro, mas Milton Ribeiro não botou a cara no fogo por ele quando foi depor na Polícia Federal e confirmou que estava seguindo ordem de Jair Bolsonaro. Então, sem ser preso, ele entregou o presidente, Micarla. Imagina o que pode vir a acontecer depois que ele foi preso. O que acontece é que o FNDE, de onde partiu esse dinheiro para propina de prefeito, para propina de pastores, Micarla, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Economia, é uma torneira que vem aberta de governos passados. Todos os governos usam essa torneira com um copinho lá de ouro para fazer o que bem quer com o dinheiro do FNDE. São dois casos em governo federal que rola dinheiro fácil, que é o FNDE, Micarla, e que é a Codevasf. Codevasf a gente vai ouvir falar depois. Mas, Micarla, o que acontece é que o presidente Jair Bolsonaro conhecia essa torneira e não fechou. Apesar de prometer não existir corrupção no governo dele, mas a torneira do FNDE, que ele conhecia muito bem, ele não fechou. E um caso muito importante, Micarla, que quando começou, vamos investigar o caso do MEC, o caso do ministro Milton Ribeiro, se pensou em abrir uma CPI, o Senado ensaiou uma CPI, conseguiu-se as assinaturas, e aí o caso veio aqui para o Rio Grande do Norte. O senador Stevenson foi um dos que resolveram tirar a assinatura dele. 2 assinaturas bastavam ser retiradas para não acontecer a CPI. E aí veio o senador Stevenson e retirou a assinatura dele, dizendo que não queria levar o caso para politicagem, para virar palanque. O que o senador Stevenson perdeu de faturar foi o eu não disse. Então, o ex-senador Stevenson, que agora pensa em ser governador, vai ter que pensar 3 vezes, Micarla, porque ele contribuiu com isso quando ele impediu do governo investigar o caso do Ministério da Educação. Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, o nosso tempo infelizmente acabou. Eu queria um jornal só com vocês, porque a gente tem muita Micarla, coisa para conversar. Micarla, Fala, Thaisa. Deixa eu dizer só uma coisinha, voltando lá para o caso eu esqueci de dizer, voltando lá para o caso de Rafael Mota, da governadora de Carlos Eduardo, a governadora vai ter que escolher, ou ela vai deixar os 2 avulsos, Carlos Eduardo e Rafael Mota, ou ela vai ter que dizer a Lula que vai retirar o partido do vice-presidente dele, da coligação dela. Agora sim, Thaisa Galvão, Gustavo Negreiros, até amanhã. Gustavo, você vai vir com esse óculos ou vai também já mudar para outro? Como é que vai ser? Só para a gente aí se adaptando. Não, eu estou me adaptando aqui porque ele é muito focal, aí tem que aprender a ficar assim o tempo todo para né? enxergar. Que é um aprendizado, né? Você aprender sempre os 2 lados, né? Como é que é sempre um aprendizado, com certeza. Micarla, Oi. Multifocal não é óculos de adolescente. Hashtag fica a dica. Obrigada,